Olá, tudo bem? Eu venho trazer mais uma palavra para vocês hoje para responder sobre uma pergunta sobre a importância. Quem será mais importante? Será um animal? Será a natureza? Ou será o ser humano? Presta atenção que diz nessa palavra, em Mateus capítulo 6, versículo de número 25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Agora presta atenção nessa parte final desse versículo. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Então, essa parte B desse versículo, Deus está dizendo aqui que, resumindo a palavra que Deus está querendo dizer, Ele está dizendo que os animais, a natureza, sim, tem a sua importância. Tanto que Deus, Ele está dizendo aqui que Ele alimenta as aves do céu, é Ele que alimenta. Deus dá essa comida para elas, eles têm o seu grau de importância. Só que um animal, a natureza nunca vai ficar acima do homem. Nunca. Aqui está dizendo que o ser humano ele tem muito mais valor do que um animal, do que a natureza. Porque Deus criou o ser humano para nós relacionarmos com Ele. Então o ser humano ele tem muito mais valor do que um animal. Isso não justifica a gente querer destruir a natureza, querer desmatar as aves sem plantar outras no lugar. Porque os animais, a natureza, Deus também nos deu. Não é para a gente destruir. Se a gente for cortar uma árvore, nós temos que plantar outra no lugar. Eu não estou dizendo aqui que a gente tem que desprezar a natureza, não. Tem a sua importância também. Mas o próprio Deus diz que nós dominaríamos sobre tudo isso. Inclusive os animais são para nos servir. Alguns dos animais são para nós nos alimentarmos. Isso diz na palavra de Deus. Então eles têm sim sua importância. Mas não é para a gente idolatrar a natureza, idolatrar os animais, querer colocar isso acima de um ser humano. Se tem um ser humano passando necessidade, tem um animal também passando necessidade, se você tiver condições de alimentar os dois, vai lá e alimenta. Mas se não tiver, dá preferência para o ser humano, porque o ser humano é muito mais importante do que um animal. É muito mais importante. Então, se tiver um ser humano passando necessidade, não se preocupe mais com os animais do que com os seres humanos. Por mais que às vezes você esteja traumatizado, você esteja com experiências passadas que deram errado com o ser humano, mas é errado você querer dar preferência para um animal além do ser humano. Deus não se agrada disso. Então comece a prestar mais atenção, porque os seres humanos eles têm muito mais importância do que os animais. Se você não tem condição de alimentar um animal, você está ali com dó dele. Ore para Deus, peça para Deus para alimentar ele de alguma forma. Deus vai ouvir a sua oração e vai lá alimentar, porque a própria Bíblia está dizendo aqui que Deus os alimenta. Mas não deixe de alimentar um ser humano para alimentar um animal, porque Deus não se agrada disso. Pode ter certeza disso. Amém? Deus abençoe a sua vida.